ótima tarde para você ligado na Band. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Tô chegando, hein? Cláudio Nicolini com você até as 6:50 da noite. É o Brasil Urgente Vale desta terça-feira. Hoje é dia 28 de julho. E olha, eu vou com você até as 6:50 da noite com muita informação, muita prestação de serviços. Mas antes de qualquer coisa, eu quero começar agradecendo. Quero começar agradecendo você, meu amigo e minha amiga, que esteve ontem conosco na Praça Aldo Pires. Coloca imagens aí, Alisson. Hoje o Alisson está no comando da máquina. Coloca imagens para mim da festa de ontem na Praça Aldo Pires. Daqui a pouquinho eu vou falar mais. Foi aniversário de São José dos Campos e toda a programação da TV Band Vale foi realizada da Praça Aldo Pires, onde o Peleco fez show, o Zeg fez show. A gente teve música lírica, ópera, a gente teve chorinho, a gente teve a Gestalt. Olha, foi uma festa sensacional, uma verdadeira multidão esteve presente, uma multidão esteve presente na Praça Aldo Pires. Olha essa imagem de cima, que bonito, 2 palcos, o nosso estúdio da Band lá presente. Olha, num evento sensacional, espetacular. O evento que foi realizado ontem à noite e durante todo o dia, né? A gente começou lá às 8h20 da manhã com o Bora, ainda estava cheio de neblina. Os shows começaram às 10 da manhã e foram até às 10 da noite numa festa maravilhosa. Parabéns, São José dos Campos, mais uma vez. Parabéns ao Instituto Afam, que realizou o Festival da Boa Vista, que agora a gente já chama de Festival Band Boa Vista. Espetacular. E a toda a galera da Zona Sul, muita gente veio falar com a gente do estúdio, cumprimentar pelo programa. Que gostoso, é muito bom ter esse carinho de vocês que todas as tardes estão com a gente. Então, obrigado de coração. E a coisa não para, a Band não para, o Instituto Afam não para. E a gente daqui a pouquinho vai falar mais disso aqui, porque ontem foi sensacional. Todos os programas foram realizados de lá, num grande evento realmente maravilhoso. Eu queria imagem de Campos do Jordão, meu querido Alisson. Coloca a imagem do Alto da Mantiqueira para mim, porque esta semana ainda, na quinta-feira, olha Campos do Jordão aí, ó. Na quinta-feira eu vou estar aí em Campos do Jordão. Na quinta-feira, o Brasil Urgente Vale vai para a estação de inverno, a nossa casa de inverno, que é na Praça do Capivari. Alô, você que nos acompanha em Campos do Jordão, obrigado pelo carinho da audiência. Muita gente assiste a gente também em Campos do Jordão, em toda a Serra da Mantiqueira, né? Meu abraço carinhoso ao pessoal de Campos. E olha, eu vou estar aí na quinta-feira, na Praça do Capivari, ao vivo, às 5h30 da tarde, com o Brasil Urgente Vale. E eu tenho certeza que vai ser um programa sensacional. E eu conto com a participação de vocês. É claro, quem quiser lá nos conhecer, ficar à vontade e acompanhar o programa, que vai ser especial. Vamos falar muito. Estamos aí na última semana de Festival de Inverno, o festival vai até esse final de semana, tá espetacular, Campos do Jordão tá maravilhosa, é muito turista, muita coisa bacana para ver, a gente vai mostrar um pouco disso lá em Campos do Jordão na quinta-feira. Você, meu amigo, minha amiga, não pode perder o Brasil Urgente Vale ao vivo nesta quinta-feira de Campos do Jordão. Aliás, falando em Campos do Jordão, amanhã o Harry Pizek grava às 4 da tarde lá na Praça do Capivari. Bora pra Campos! Alô, Harry! Um abraço pro Harry Pizek, ele até me mandou uma mensagem aqui, ele falou assim, ó, amanhã eu tô na praça, sobe aí, Nicolino. Eu falei, eu não consigo, meu querido Harry, mas o Harry vai estar lá com o pessoal da Fat Family. Lembra do pessoal da Fat Family? Como é que era o pescocinho? Como é que era? Pessoal da Fat Family vai estar com ele amanhã às 4 da tarde na Praça do Capivari. Música, um bate-papo com os artistas, gravando Bora pra Campos, que você vê quinta-feira de manhã no Bora Vale às 8h20 aqui e também na internet, tá bom? Bacana demais, um abraço pro Harry. Gente da melhor qualidade, nosso parceiro aqui da Band, que tá lá em Campos do Jordão. Aquele abraço! Zap liberado pro povão participar, não roda a lâmpada não, meu amigo. Pode mandar mensagem pra cá, 997-635060.
O Zap do Povão está liberado. Comente os assuntos do dia, registre a sua audiência onde quer que você esteja. Obrigado a você que está na tela da Band, você que nos acompanha pelo portal bandvale.com, o maior e mais completo portal de notícias e entretenimento da região, e no nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Bandvale. Está no YouTube, deixa um joinha pra gente aí, tá? Aperta o like, é importante. Você que está nos acompanhando ao vivo, você sabe que se você perder alguma coisa, você acessa lá depois e pode ver de novo. Nosso Instagram espera você nos seguir. Você que ainda não nos segue, @BrasilUrgenteVale, para você nos seguir, curtir e compartilhar as principais imagens da região. São José dos Campos, aniversariante de ontem. Olha que bonita essa imagem que vem lá da nossa torre de São José dos Campos, na Zona Norte. Cadê os aplausos ao Pedro Mariano, que comanda as carrapetas do áudio e das câmeras e pegou essa imagem maravilhosa. Grande Pudim, mandou bem demais. Olha aí, ó, a Zona Norte, bonita, arborizada, a região da Zona Norte. O sol tá indo embora e a lua já apareceu. Olha a lua aí, que bonita! Belíssima! Aliás, no último sábado eu tive lá no Sesc de Taubaté acompanhando o show do MPB4, que cantou A Lua, que é uma música linda do MPB4, A Lua. E a lua, quando ela roda, mente quem diz que a lua é velha, a lua é sempre dos namorados. Ana, que beleza! Belíssima imagem, belíssimo entardecer em São José dos Campos, tarde de calor, 25 graus. O litoral norte ao vivo, Caraguatatuba, Praia Martim de Sá, não. Essa é a Massaguaçu, essa é a praia do Massaguaçu, também com 25 graus. Quem estava na praia hoje se deu bem, pegou um calorzão também no litoral, como toda a serra e toda a região ligados com a gente. Obrigado pelo carinho da audiência. 997635060 é o zap liberado para você participar. Olha a lua aí, ó. Coloca a imagem da lua aí, produção. Tá bonita demais aquela imagem, ó. É cheia e quando ela roda, minguante meia, depois é lua novamente. Bonito demais, hein? Essa imagem mereceu bis, né? Mereceu bis. Vamos seguir aqui com o nosso Brasil Urgente Vale. Eu queria agora a sua atenção, meu amigo, minha amiga. Nós vamos começar o programa de hoje com uma reportagem que mostra uma angústia que não acaba para algumas famílias. Essa angústia sem fim é a descrição feita por famílias de pessoas que estão desaparecidas. Os dados são alarmantes. Só no estado de São Paulo, mais de 10 pessoas, é isso mesmo, 10, mais de 10, em média, desaparecem todos os dias. É alarmante, né? É alarmante. Mas esses são os dados oficiais. Na região do Vale Histórico, 2 casos chamam a atenção, um na cidade de Lavrinhas e o outro em Cruzeiro, cidades vizinhas que acompanham e dão grande audiência ao Brasil Urgente Vale, que teve lá e mostra agora o drama de familiares de pessoas desaparecidas. Na tela do Urgente. Os moradores da cidade de Lavrinhas estão preocupados com o desaparecimento do seu Antônio, um aposentado de 68 anos. Segundo a filha dele, o pai desapareceu no dia 23 de junho e até agora nenhuma notícia do idoso. Eu estava em São José com a minha mãe, né, passando por atendimento médico, e aí eu fui informada de que ele estava demorando para retornar. E aí eu liguei pro meu tio, pedi para ele dar uma ajuda, dar uma procurada nele aqui no Mavisou, que é o bairro que a gente reside. E procurou ele, mas não encontrou ele por aqui. Até então a gente estranhou, mas não tanto. Só que nisso foram passando horas e horas. E aí entraram em contato comigo de novo. Olha, seu pai não apareceu. Aí eles saíram para procurar ele de novo e nada de encontrar. E aí eu tenho bastante conhecido, eu postei uma foto dele nos status do WhatsApp e pedi, né, se alguém tivesse o visto. E aí uma amiga minha que mora em Pinheiros falou para mim, Bia, eu vi ele passando aqui, mas não o reconheci.
Câmeras de monitoramento da cidade gravaram o seu Antônio caminhando em uma estrada, carregando algumas varas de bambu. Ele ia em direção ao bairro de Pinheiros. Parentes e amigos fizeram uma verdadeira força-tarefa em busca do idoso. Eles usaram carros e motos em uma estrada de terra, de difícil acesso, e só encontraram as varas de bambu que estavam com o seu Antônio. A gente já fez todo aquele trajeto da onde ele desapareceu, né? E até agora nada, e a gente está esperando também aí a polícia militar, né, com a investigação, só que até o momento aí deles também a gente não tem resposta. E a gente teve o pessoal de Suzano, né, que veio até o local, a gente mostrou os detalhes para eles, só que até agora também não deram parecer para a gente, e a gente tem essas suspeitas, essas dúvidas, que ele está naquele local lá da mata. A cama do seu Antônio está da forma que ele deixou no dia que desapareceu. O banco que ele gostava de sentar continua na porta da casa esperando por ele. É angustiante, porque é igual eu falo, se a gente tivesse um desfecho seria muito mais fácil. Mas como não tem nada, é como se desaparecesse qualquer pista dele, sabe? E aí a gente pensa mil coisas. Pensa todas as possibilidades e não tem nenhuma resposta, a gente nunca tem nenhuma resposta. Outro desaparecimento foi registrado na cidade vizinha, Cruzeiro. Juan, de 31 anos, saiu de casa para buscar a namorada e não voltou mais. Segundo o boletim de ocorrência, o Juan foi visto pela última vez no dia 2 de julho. De acordo com a família, ele nunca tinha ficado tanto tempo fora de casa. Ele saiu daqui de casa dia 2. Que ele saiu daqui de casa, de quinta para sexta, 6h30, saiu daqui porque ele ia encontrar a namorada dele. Aí ele foi até o local da namorada, a namorada não estava pronta, ele ficou de retornar também lá, não voltou, e até hoje ele não voltou. Não me ligou, ninguém viu, ninguém sabe, e está desaparecido esse tempo todo. O carro de Juan foi monitorado durante as investigações e foi encontrado na cidade de Cruzeiro. Nessas fotos, o jovem aparece com a família, sempre muito alegre. É muito difícil, muito difícil. Só quem passa que sabe. Não é fácil, não é fácil. Porque meu filho era um filho bom, um rapaz bom, um menino que não me deu trabalho. Ele era assim, prestativo com as coisas. Tem as filhinhas dele que ele ama. Entendeu? Ele não merecia. Meu filho não merecia isso, não. Eu peço para quem puder saber, se tiver algum lugar, que avisa, né? Ou se alguém sabe de alguma coisa, que vai à polícia. Tem um pouquinho de misericórdia. Eu, como mãe, eu peço que vai até a polícia e tenta. Não é fácil, não. A polícia reforça que não é preciso esperar 24 horas para acionar as forças de segurança quando um conhecido desaparece. Porém, os números são alarmantes. Somente nesse ano, mais de 10 mil pessoas desapareceram no estado de São Paulo, ou seja, 58 pessoas por dia. Assim que constatar o desaparecimento, a família deve comparecer à delegacia de polícia, registrar o boletim de ocorrência, se possível apresentar uma fotografia do desaparecido, né, para a gente auxiliar nas investigações. E também procurar, né? E se a família não tiver feito, a polícia vai fazer, procurar em hospitais, verificar se a pessoa não foi presa, se sofreu algum acidente, alguma coisa. Mas o primordial é entrar em contato com a polícia e registrar o boletim de ocorrência. As pessoas registram boletins de ocorrência, as pessoas fazem orações, mas o desaparecimento é a pior situação. Porque, no fundo, as pessoas mantêm acesa uma chama de esperança de que os desaparecidos vão retornar com vida. Muitas vezes, há a iminência de que o pior possa ter acontecido, mas enquanto não se tem a prova material, a vítima, se tem lá no fundo um sentimento de que algo diferente possa ter acontecido e essa pessoa possa retornar. E eu vou dar um exemplo, né? O exemplo da menina de Ilhabela, que depois de 2 dias à deriva no mar,
foi encontrada com vida por pescadores em mar aberto. E a gente mostrou todo esse drama aqui, salva por um colete que a manteve boiando desde a tarde do domingo até a terça-feira, quando ela foi encontrada. Passou 2 noites em mar aberto. Um fato que, se contasse, falava assim, não, ela não vai voltar com vida, e voltou. E quando há desaparecimento, a pessoa tem a esperança, e essa esperança, o tempo vai passando, ela diminui, mas ela não acaba. Por mais que seja iminente o fim da pessoa desaparecida. Mas a família sempre tem uma esperança, isso é muito difícil. Olha, que a polícia continue o trabalho lá em Cruzeiro. Teve também a história de uma menina em Cruzeiro, né, produção, que a gente mostrou aqui, né? Já no início do ano, houve buscas em áreas de mata e nada foi encontrado. Né? No caso dos jovens, sempre se discute se tem alguma relação com o crime, se tem alguma relação com facção criminosa, com droga, se discute tudo isso. Agora, no caso de idosos, né? Esse jovem está desaparecido, aí ele com a mãe que falou com a gente. No caso do idoso, como aquela outra vítima que a gente mostrou aqui, ele não sabe se a pessoa teve um mal súbito, se a pessoa perdeu a cognição, né? A condição de se situar, de saber onde estava. Olha, são situações que deixam os familiares desesperados e por isso que a gente fez essa reportagem, para mostrar essa realidade e acreditar na polícia, porque não tem outro jeito. Agora, a pessoa desapareceu, passou de 24 horas, é boletim de ocorrência e acionar as autoridades, porque elas é que são peritas em encontrar as pessoas. Não adianta sair para o meio do mato, sair desesperado, isso só pode causar mais problemas e outros acidentes e outras vítimas. Então é acionar o policiamento, fazer o boletim de ocorrência e confiar no trabalho da polícia. Olha esse outro caso aqui, mulher de 32 anos é presa porque ela tentou matar o próprio marido a tiros. Foi na Zona Sul aqui de São José, detalhes ao vivo, a repórter é a Poliana Prestes, direto da sede da Polícia Civil. Pois não, Poliana, boa tarde. Oi, Nicoline, uma boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Brasil Urgente Vale. Um caso que foi na Zona Sul aqui de São José dos Campos, uma briga entre marido e mulher que terminou com a mulher presa e o homem com 2 disparos de arma de fogo, Nicoline. O caso foi na noite desta segunda-feira. De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar, que foi acionada para atender essa ocorrência, os vizinhos escutaram vários disparos de arma de fogo e chamaram a polícia. Quando chegaram no local, os policiais encontraram a mulher dentro de um carro que estava estacionado em frente à casa. E de dentro do carro, ela apontava a arma em direção à casa. Um revólver calibre 22 que ela estava apontando então para casa. A polícia imediatamente deu ordem de parada para aquela mulher. Ela soltou o revólver, largou o revólver no chão e, sem resistência nenhuma, se rendeu à polícia. Os policiais entraram na casa onde encontraram o marido dela, um homem de 45 anos ferido. Ele foi atingido pelos disparos de arma de fogo na região do abdômen e um outro disparo atingiu também a parte do braço dele. Ele foi socorrido e encaminhado para o Hospital da Vila Industrial. A informação que nós temos é que ele deu entrada no hospital com vida. Não temos as atualizações sobre o estado de saúde dele, mas ele deu entrada no Hospital Municipal aqui de São José dos Campos com vida. A mulher foi conduzida até a delegacia, onde prestou depoimento. De acordo com o boletim de ocorrência, ela estava sob efeito de bebida alcoólica e durante o depoimento ela informou que a arma que ela utilizava era do marido e que ele merecia morrer. Ela dizia isso durante o depoimento, que ele merecia
morrer, Nicoline. Bom, de acordo com o boletim de ocorrência também, o casal já teve outros desentendimentos que foram parar na delegacia. Pelo menos 4 vezes eles já tiveram esses desentendimentos, segundo a polícia, e tudo terminou também, todas essas brigas anteriores terminaram na delegacia. Essa mulher, ela foi presa em flagrante e acusada de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e também por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Ela passou por audiência de custódia hoje, nesta terça-feira. Depois da audiência, a prisão dela, que tinha sido em flagrante, foi convertida em uma prisão preventiva. Então, ela segue presa. E agora a Polícia Civil vai investigar o caso para saber qual teria sido a motivação para esse crime ter ocorrido. Mas, de início, um desentendimento, então, entre homem e mulher, que acabou com o homem atingido por disparos de arma de fogo e a mulher presa, Nicoline. Olha, só pelo depoimento dela, né, Poliana? Ele tinha que morrer, muita raiva no coração. E nós estamos falando da mulher e do marido, né? Eles tinham uma relação estável de marido e mulher, né? E se sabe o que levou ela a fazer isso? Ela falou em depoimento. Você conseguiu mais detalhes aí com a polícia, ô Poliana? Não, Nicoline, as informações do registro policial inicialmente são essas, que durante o depoimento ela estava alterada, né, de acordo com a polícia, sob efeito de bebida alcoólica, e durante o depoimento ela dizia que ele merecia morrer e que essa arma que ela utilizou para atirar contra ele era, inclusive, do próprio marido, Nicoline. É isso. O feitiço virou contra o feiticeiro. Obrigado, Poliana Prestes, pelas informações. A gente espera que ele consiga se recuperar bem. E ela agora vai responder pela tentativa de homicídio. Obrigado, Poliana. Vamos nessa aqui, ó. A Polícia Militar realizou ações contra o tráfico de drogas em diferentes cidades da região. É a droga que está em todo lugar, né? As ocorrências terminaram com prisões em Caçapava, Campos do Jordão, Aparecida, Guaratinguetá e São José dos Campos. Na tela. Um homem foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma na noite de ontem, no Eldorado, em Caçapava. Segundo a Polícia Militar, com o suspeito foram apreendidas mais de 300 porções de cocaína, 100 porções de maconha e 200 pinos de crack, além de uma espingarda calibre 36 com numeração raspada. O homem permaneceu preso. E em Campos do Jordão, uma mulher foi presa por tráfico de drogas na noite de ontem no bairro Pica-Pau. Com ela foram apreendidos 160 pinos de cocaína. A mulher recebeu voz de prisão e foi conduzida ao distrito policial. Já em Aparecida, a Polícia Militar apreendeu um adolescente no bairro Vila Mariana na noite de ontem. Com ele foram localizadas mais de 200 porções de cocaína, 50 pedras de crack e cerca de 30 porções de maconha. Um homem foi preso por tráfico de drogas na noite de ontem no bairro Jardim do Vale 2, em Guaratinguetá. Durante patrulhamentos, policiais militares visualizaram um suspeito de bicicleta. Com ele, foram apreendidas quase 140 porções de cocaína. E em São José dos Campos, 2 suspeitos foram presos com mais de 200 porções de drogas na tarde de ontem no bairro Santana. De acordo com a polícia, foram apreendidas cerca de 95 pedras de crack, mais de 90 pinos de cocaína e 80 porções de maconha. Os suspeitos foram encaminhados à Central de Polícia Judiciária de São José dos Campos. 5 homens foram presos na madrugada de hoje, suspeitos de furtarem fios de cobre em São José dos Campos. Isso também não acaba, né? Porque tem gente que compra, aí o crime não acaba. O caso aconteceu numa galeria subterrânea da rua Monte Verde, lá no Colonial, Zona Sul. Os caras parecem tatu, pô, andam debaixo da terra. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram encontrados na galeria ao lado de mais de 30 pedaços de fio. Dá uma olhada aí o que eles fazem. Prejuízo, né? O material somava cerca de 150 quilos de cobre. 150 quilos. A casa caiu para eles. Isso aí é bandido profissional. Todo mundo levado para a delegacia, os objetos apreendidos. Agora, se não ficar preso... Ô Justiça, se não ficar preso, já tá aí cortando fio em túnel subterrâneo de novo. Sua sorte é que você vive no país da impunidade. Vai ter mais prejuízo se não mantiver preso. Se não chegar e falar, ah não, mas eles têm residência fixa, eles não tinham passagem pela polícia. Aí vem qualquer advogado porta de cadeia e tira o povo.
rapidinho e vão voltar a aprontar, pô. Esse é que é o problema. Porque a lei muitas vezes defende esse tipo de situação. E isso que não pode acontecer. Esse ano tem eleição, hein? Fica de olho. Fica de olho. Isso é deputado que resolve. Não é nem falar de presidente, tem eleição também de governador. É deputado que faz lei. Brasil, Brasil. Estamos de olho, hein? Agora, um caso que tem preocupado os cidadãos de Jacareí. Muitos moradores estão desesperados, principalmente quem mora na região do Igarapés, né? As chácaras de Igarapés, quem mora na região do Veraneio Ijau. O Igarapés fica ali no começo da rodovia Dom Pedro, município de Jacareí, o Veraneio Ijau ali na saída para Dom Pedro. Gente, um criminoso sexual estaria rondando o local e tem tirado o sossego das famílias de bem dessa região periférica de Jacareí. Uma tatuagem estaria identificando o cidadão como Lázaro. Esse é o nome pelo qual as pessoas se referem a ele na região do Igarapés, na região do Veraneio Ijau. As mulheres com medo têm andado, inclusive, gente, com facas dentro da bolsa. As pessoas têm evitado sair à noite, mesmo para ir num mercadinho, num culto religioso, com medo deste homem. A Polícia Militar reforçou as rondas na região. Nossa equipe esteve lá para entender melhor essa situação, conferir de perto. E você fica sabendo de tudo agora, sem sensacionalismo, só informação, com Duda Vasconcelos e Adonias Araújo. O medo tomou o lugar da tranquilidade nesse bairro da zona rural de Jacareí. A dona Renilda mora aqui há 40 anos e agora a rotina mudou, né, dona Renilda, pelo medo? Mudou pelo medo, né? Meus netos estudam lá perto da trilha da escola Aristeu, né? E a gente fica, eles saem da escola, a gente tem que ficar trancado dentro de casa, porque muda, né, totalmente a rotina da gente. Então tudo isso, né, a gente fica com medo, né? E a população fica com medo, fica trancado dentro de casa, né? E eu principalmente, né? Eu vou na igreja, o meu pastor vem, traz eu para casa e assim a gente vai. O receio aumentou depois que 2 casos de estupro foram registrados na região. Em um deles, segundo o boletim de ocorrência, uma mulher foi abordada quando voltava do trabalho e levada para uma área de mata. Uma das vítimas trabalhava como balconista nesse restaurante de um posto de gasolina às beiras da rodovia Presidente Dutra. Todas as noites, por volta das 10h30, ela costumava pegar essa trilha que leva até o bairro Chácaras e Igarapés. Só que na noite do dia 3 de julho, ela foi surpreendida por esse criminoso, que arrastou-a para um canto do mato ao longo de toda a trilha, por onde ela foi abusada sexualmente por cerca de 25 minutos. Essa trilha improvisada é o caminho que os moradores do bairro Chácaras e Igarapés usam diariamente para acessar a rodovia Presidente Dutra. Por aqui não há asfalto, luzes noturnas, câmeras de monitoramento. Tudo que há é uma mata densa ao redor da trilha. Mesmo com medo, a Miriam ainda tem que pegar essa trilha diariamente. A moça que foi estuprada passou por essa trilha? Sim. Ela veio dali, né? Desceu para cá. E vocês do bairro costumam usar essa trilha? Sim, porque não tem outro acesso, né? Tá com medo agora? Tô sim. Tô assustado. E o medo aumenta ainda mais para quem tem filhos pequenos. A escola do bairro fica ao lado de uma mata densa e fechada. Tá uma situação que eu mesmo não saio à noite mais. Entendeu? Aí já tem esse relato desse cara que, inclusive, já fez vítimas, né? E é de pessoas que eu conheço. E em relação também à escola, porque como eu tenho criança que estuda aqui e o horário que sai é muito cedo, a gente não sabe, a escola no meio da mata, então é bem complicado. Você sabe como é que é a cara dele? Alguém falou sobre a aparência dele?
Não, a única coisa que falaram que fizeram um retrato falado e ele tem uma tatuagem escrito Lazarento do lado do rosto, mas até então ninguém tem certeza nem de quem que é. A Polícia Militar reforçou o patrulhamento na região com a Operação Saturação. As equipes intensificaram as rondas, além de orientar que moradores evitem caminhar sozinhos, principalmente durante a noite. A corporação informou ainda que trabalha com diferentes linhas de investigação sobre os crimes registrados. Houveram 2 registros de ocorrência referente a essa modalidade de crime. Não foram perto. Um aconteceu no mês de junho, o outro aconteceu no mês de julho. Cabe salientar que os detalhes desses registros não houve nenhuma conexão entre o primeiro acontecido com o segundo. Como é que a polícia trabalha para tranquilizar a população e prender esses criminosos? A partir do momento que a Polícia Militar toma conhecimento dessas ocorrências, via oficial, ligação de 190 e registro de ocorrência em delegacia, a polícia consegue dinamizar o policiamento, colocar as viaturas no patrulhamento e fazer com que a gente intensifique o local, principalmente para evitar que aconteçam outras vítimas desse crime. Como é que a polícia está trabalhando hoje, por exemplo? Ainda está focada lá no Igarapés? É uma área de mata? Qual a dificuldade de encontrar um suspeito numa área como essa? É uma região de bastante sítio, tem pouca luminosidade, é uma região próxima da Via Dutra, então não tem muita residência próxima. Então o criminoso ele utiliza dessa situação para efetuar o crime. Agora, nesse instante, nós temos viaturas em patrulhamento, nós fazemos a intensificação no local, conversamos com moradores, tentando levantar informações para que a gente consiga deter esse indivíduo o mais rápido possível. Enquanto as buscas continuam, quem mora aqui espera por uma única notícia. Muito tormento, né? Porque a gente tá tendo paz, a gente tá tendo muito medo. Eu não tô podendo ir na igreja mais de noite, que começa às 7h30. E quando eu saio à noite para ir na igreja, tem que ir com alguma faca, tesoura, alguma coisa. Prender esse homem. Precisa prender. Precisa prender e ficar lá dentro. As pessoas já sabem que precisa prender e ficar lá dentro e ficar preso. E aí é preciso deixar claro que a polícia muitas vezes prende. Quem solta é a justiça pelas leis brasileiras. Bom, a Polícia Civil foi procurada e informou que em ambos os casos de estupro registrados na região estão sendo investigados pela delegacia da cidade. E a Prefeitura de Jacareí disse que oferece apoio e tem acompanhado constantemente o andamento das investigações da Polícia Civil. A gestão do prefeito Celso diz que reforçou o patrulhamento da guarda na região e solicitou uma cobertura maior por parte da Polícia Militar. Nada disso vai adiantar enquanto não colocar esse homem atrás das grades, gente. Olha, a repórter Duda Vasconcelos com o nosso cinegrafista Adonias Araújo estavam aqui na redação agora à tarde, quando eles chegaram dessa reportagem, e falando que nunca viram um desespero tão grande do povo. E a gente percebe nas palavras da comunidade. Quem fez a edição desse conteúdo que a gente acabou de mostrar foi o Douglas Cruz, e terminou agora há pouco. Eu não tinha visto a reportagem pronta, ele que fez, revisou, a gente colocou. E eu, quando eu falei na cabeça, eu falei da preocupação do povo, tem medo de ir para o culto, e a gente escutou aí a senhora falando assim, eu só vou porque o pastor me traz de volta, eu não consigo ir mais ir na minha igreja às 7h30 da noite. Gente, quando a comunidade tem medo de sair de casa às 7h30 da noite, que é horário de reza, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. E a polícia precisa dar uma resposta para a sociedade nesse caso. Intensificar o trabalho da Polícia Militar. Tem que ir para dentro dessa mata aí, tem que fazer uma imersão aí, ver se tem alguma coisa. Agora, pode ser também que esse cara já esteja longe. Visto aí a repercussão do caso, ele, pode ter dado no pé. Mas o povo da região do Igarapés, do Veranejal, não vai ter tranquilidade enquanto não souber que esse homem está atrás das grades. Aliás, uma questão que o entrevistado da reportagem fala, né? Sobre o Lazarento. Aliás, se fala de Lázaro, né? E aí se refere a um outro Lázaro que teve uma situação de estar sumido numa mata algum tempo atrás em outro estado aqui do Brasil. Um outro
caso. E a questão de lazarento, muita gente fala assim, nossa, palavrão, Nicolini está falando palavrão. É utilizado, né, como uma pessoa ruim, uma pessoa, né, ruim. Um lazarento, mas é uma palavra bíblica. Né? Para quem não sabe, momento cabeção aqui no Brasil Gente Vale, né? Lazarento vem da história de Lázaro na Bíblia, e ela falava ali de culto religioso, né? E os cristãos que leem a Bíblia, quem lê um pouco mais, estuda um pouco mais, eu já estudei bastante, sabe que Lázaro é um personagem bíblico e que era leproso, né? Que é um termo que nem se usa mais, na Bíblia estava como leproso, né? Ele sofria a doença de Hansen, a hanseníase. E, nesta época da Bíblia, né, se falava que os locais, se criou esse termo lazarento como as pessoas que, como Lázaro, tinham hanseníase, eram os leprosos. Foi uma doença que assolou aí por séculos o mundo. Né? Então, essa é a explicação de onde vem o lazarento. Aliás, o local onde se isolava as pessoas com doença de Hansen eram os lazaretos. Por isso que as pessoas que iam para lá eram chamados lazarentos, e é por isso que surgiu esse termo. Mas indiferente do termo, do nome dele ser Lázaro, do que está tatuado no rosto, se é isso ou não, a polícia precisa botar esse homem atrás das grades, que parece ser um maníaco sexual, e a gente teve tantos casos. Eu lembro do caso do Chico Estrela, o maníaco do parque, vocês se lembram? Essa é do meu tempo. Hã? Não sei se ele está ainda, ele ficou por muitos anos preso na casa de custódia e tratamento de Taubaté. O maníaco do parque, né, aterrorizava um parque em São Paulo e fez vítimas lá. Então é preciso colocar esse homem atrás das grades e a gente vai acompanhar esse caso de perto. Aqui, informação para você ficar por dentro do que acontece na região. Zap do Povão na tela, 997635060. O Zé Luiz Nicolini Igarapés é grande, cheio de chácaras, tem várias rotas de fuga. A PM e a GCM tinham que ir mais à noite lá patrulhar. Vamos ver se melhora o patrulhamento, né, Zé? Obrigado pela audiência. O Ronei de Taubaté, falando em desaparecimento, Nicolini. Imagina a família da dona Beatriz, né, do Rio Grande do Sul, acho que é isso, né, do RS, que desapareceu em 21/10/2012 no Santuário Nacional e até agora é um caso sem solução. E eu lembro desse caso, Ronei. Eu lembro desse caso na época, a gente já estava aqui na Band, né, do desaparecimento dessa senhora e que até hoje nunca mais apareceu. Aliás, não é o único caso de Aparecida que sumiu e nunca mais apareceu. Tem mais de um lá. Obrigado, Ronei, pela audiência. O Wellington, em Pouso Alto, o desaparecimento do seu Antônio é um mistério em Lavrinhas. Será que seria um mal súbito? Aí são dezenas, centenas de hipóteses, né, Wellington? E não dá para cravar. Obrigado pela audiência. O Marcão de Cruzeiro, que Deus deu uma luz para achar o nosso amigo Juan. Um abraço do GCM, Marcão de Cruzeiro. É o que a gente espera que se encontre o mais rápido possível. O Marcão é também corintiano, que nem a vítima desaparecida. A Selma Souza. Nicolini, boa tarde. Nós também estamos sem notícias do meu sobrinho faz 5 anos. Leonardo de Souza. Desapareceu em Taubaté. E olha aí, ó, a audiência do Brasil Gente Vale, graças a Deus, graças a vocês, é imensa e os casos aparecem, ó. A gente pegou 2 para ilustrar, Selma. E olha só, como eu falei aqui no começo da reportagem, no estado de São Paulo, estou nem falando do Brasil, no estado de São Paulo são cerca de 10 por dia que desaparecem. É muita coisa, é um mistério, Selma. Obrigado, boa sorte, obrigado pela audiência. A Maria está em Jambeiro. Nicolini, meu namorado Norival aqui de Paraibuna, ele não fala com ninguém quando está assistindo você. Ô Norival, obrigado pela audiência. A gente gosta muito do programa, que Deus te abençoe grandemente. Amém, Maria. Todos nós, um abraço para Paraibuna, para o Norival. Aquele abraço. E também para o pessoal de Jambeiro, sempre ligado com a gente. A Fátima. Boa tarde, Nicolini. Estou direto da praia do Indaiá, aqui em Caraguatatuba. Tá bem, Fátima? Obrigado pela audiência. Continua com a gente aí. Mais gente ligado na tela da Band. William, de São José dos Campos. Boa tarde, Nicolini. Jardim Mariana, ligado no programa. Olha a lua no Mariana também. Belo flagrante, William.
Obrigado pelo carinho da audiência aí na Zona Leste. O Antônio Carlos lá no Bosque, sempre com um pôr do sol bonito. Obrigado. Deixa eu mandar abraço aqui, ó. Antes do intervalo, o Andrezão, só alegria. Também o Raimundo e a Genilda. A galera tá lá no bairro do Golfim, Caraguatatuba. O Andrezão já deu aquela salgada. Aquele abraço. E agora tá assistindo o Brasil Urgente Vale. Obrigado pela audiência. Rápido intervalo, põe Taubaté na tela, escurecendo em Taubaté. 23 graus, tô sentindo falta de mensagem de Taubaté, hein? 997-63-5060, o zap do povão. Tá liberado, eu volto já com mais notícias. Na Ultrafarma você economiza de verdade. Dá uma olhada. Você ia gastar quanto se fosse comprar em Bauru isso aqui? 500 conto ou mais. E aqui você acha que você vai gastar quanto? 250 mais ou menos. O que o Sidney Oliveira, a Ultrafarma, faz pra mim, nossa, não tenho palavras pra me expressar. Que vai sair 300, lá eu ia pagar uns 700 conto. Graças à Ultrafarma a gente consegue tomar os remédios. Acesse ultrafarma.com, aplicativo ou na Mega Loja. O lead está caro, o marketing que não converte, a atenção do público cada vez mais difícil de conquistar. Você sente isso todo dia no seu negócio. O que resolve isso tem nome, Founder-Led Growth. Eu, Alan Barros, Alfredo Soares, nós estaremos aqui 17 de setembro, aqui em São José dos Campos, contando um método mais importante nessa nova geração do marketing, que é o Founder-Led Growth. Se você quiser participar, entre aqui, escaneie esse QR Code, clique aqui no link e participe desse dia memorável, 17 de setembro, em São José dos Campos. Apoio Grupo Band Vale. Vale Sul Shopping apresenta Circuito Band Saúde. Domingo, 16 de agosto, a partir das 8 da manhã, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Aulas de dança, atividades físicas e muita diversão para toda a família. E tem mais! Dentro do Circuito Band Saúde, acontecem também a tradicional corrida de rua da Unimed Run e o Circuitinho Kids, para agitar a criançada. Circuito Band Saúde, 16 de agosto, no estacionamento do Vale Sul Shopping. Oferecimento Vale Sul Shopping, criando memórias juntos. Saving, saber é cuidar. E Clínicas Elis Vacinas. Proteção, saúde e segurança para você e toda a sua família. Apoio Unimed São José dos Campos. Montadora oficial SBS. Estrutura para seu evento. Tô de volta com o Brasil Urgente Vale, é sempre ao vivo aqui na tela da Band. Vamos juntos até as 10 para 7 da noite, quando chega o Otávio Baldim com o Band Cidade, segunda edição. Agora eu queria a sua atenção, principalmente você de Jacareí. Nossa audiência em Jacareí é fantástica. Bom, Jacareí, todo mundo foi avisado pelo SAAI, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, que amanhã, a partir de hoje à noite, na verdade, tem uma parada programada de abastecimento. É interrupção em boa parte da cidade. Cerca de 90% de Jacareí vai ser atingido por falta d'água. Parada programada. E lá em Jacareí, o SAAI, diferente da Sabesp aqui em São José, não adiantou a parada, né? Tá todo mundo com água ainda, vai parar daqui a pouco a distribuição para uma obra de uma adutora de grande porte na região do Altos de Santana. Para falar mais sobre isso, eu estou ao vivo com o Éder Campos, que é presidente do SAAI. Éder, obrigado por nos atender. Boa noite para você, presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto. Está tudo pronto para amanhã, vocês fecham os registros aí agora à noite, que a boa parte da comunidade tem caixas d'água, então está todo mundo aí enchendo a caixa para minimizar os problemas. Tem gente que não tem caixa d'água, já tem uns baldes d'água, mas é hoje à noite que cessa a distribuição e amanhã está tudo certo para a obra. Explica para a gente o que vai ser feito, Éder. Obrigado por nos atender. Boa noite para você. Boa noite, Nicoline. Boa noite a todos. Obrigado pelo espaço. Só uma pequena correçãozinha. Não é 90% da cidade, é cerca de 30% da cidade, que deve dar 90 mil pessoas que vão ser atingidos diretamente por essa interrupção no abastecimento, que acontece a partir das 21 horas de hoje, e às 3 da manhã as equipes já iniciam o trabalho no local, que é bem em frente ali à antiga sede da Fundação Cultural. Então, na verdade, esse trabalho ele é um trabalho de horizonte.
né? Nós temos, então, uma nova adutora que está sendo construída na cidade, uma adutora moderna, com material mais moderno, com construção em MND, método não destrutivo. Tá? Então, por volta das 3 da manhã, se inicia o trabalho propriamente dito, que é o corte da adutora antiga, a instalação de registros, de um bypass, de um desvio, né, que vai ser a interligação da nova adutora. Por volta do meio-dia é a previsão de término desse serviço, e a partir dali o SAI inicia a volta gradativa de água. Então, durante a noite de amanhã, né, o retorno é progressivo, ainda é um pouco lento, porque os bairros vão ficar praticamente 24 horas sem água, mas a partir da noite de amanhã se inicia, então, o retorno desse abastecimento. Perfeito. Essa nova adutora vai ajudar no abastecimento da cidade, vai reforçar a distribuição de água, porque infelizmente Jacareí tem redes de distribuição bastante antigas em boa parte da cidade, presidente. E virou e mexeu, a gente fala aqui de problema de falta d'água. Teve aí o rompimento de uma adutora no início desse ano, né, no primeiro semestre, que a gente noticiou aqui, foi o maior transtorno, inclusive mostramos. E virou e mexeu, tem problemas aí de bairros que ficam sem águas, com alguns ramais. A base da distribuição de água de Jacareí é dos anos 60 e 70 e tem muito cano enterrado ali que tem 50 anos ou mais, que como a gente diz aqui no mundo privado, já se pagou. Isso vai melhorar a segurança hídrica da cidade? Até que ponto, presidente? Isso mesmo, Nicolini. Jacareí tem aproximadamente 900 quilômetros de redes de água, mais em torno de 750 a 800 quilômetros de redes de esgoto. Então, é muito tubo enterrado, tá? Essa adutora, Altos de Santana, a adutora que foi implementada em Jacareí entre 2005 e 2009, é uma adutora que, à época, foi utilizado um material que não é usual, que é um material de fibra de vidro. Além disso, à época, não foram instaladas as válvulas de alívio de pressão. Então, essa adutora vem nos causando bastante trabalho de 2023 para cá. Então, em 2025, o prefeito Celso autorizou, nós iniciamos a nova obra, né, a obra dessa nova adutora, e agora chegou num ponto, na reta final dessa obra, que é o momento de interligação. O que a gente pôde fazer sem interromper o abastecimento, a gente fez, mas agora não dá mais. A gente precisa interromper e a gente precisa fazer essa interligação. Então, é reta final, vai garantir mais segurança hídrica para 90 mil jacarienses, né? Nós temos aí um horizonte de terminar essa obra da adutora, inaugurar essa adutora, colocá-la para funcionar até setembro. Então, essa interrupção agora é momentânea, ela dura ali em torno de 24 horas. Logo depois disso, vida normal para todo jacariense. Perfeito. E nós devemos ter, então, outras interrupções aí para etapas dessa obra, que é de uma adutora calibrosa, né, presidente? E aí não tem jeito, para mexer tem que fechar a torneira, né? Exatamente. Essa interrupção que nós estamos fazendo é para tentar evitar qualquer outro tipo de interrupção no futuro. Caso venha acontecer, né, a necessidade de uma nova interrupção, que ainda não está prevista, a gente comunica com antecedência, a gente faz toda a preparação, né? As nossas equipes já estiveram lá hoje, abriram a vala, deixaram tudo preparado para as 3 da manhã iniciar o serviço. Então, tem esse cuidado, nossas equipes estão planejando para que a gente não deixe nenhum jacariense muito tempo sem água ou qualquer tempo a maior do que aquilo que a gente já fez a previsão. A gente espera que não haja nenhum imprevisto de grave situação que venha mexer nesse tempo. Amanhã é claro que nós vamos falar mais disso, saber se deu tudo certo. Só para a gente fechar, presidente Éder Campos, presidente do SAI, gentilmente nos atendendo ao vivo nesta tarde, os principais bairros que vão ficar sem água, aí cerca de 30% da população, quase 100 mil pessoas sem água a partir da noite de hoje. Os principais bairros, presidente? Vila Branca, Parque Meia Lua, Jardim e Parque Califórnia, Mirante do Vale, Rio Comprido, Santa Paula, Jardim do Marquês, Parque dos Príncipes, Coleginho, Mirante do Vale, são os principais.
Ou seja, é desde Os a mais região populosos. que vem lá da estrada de Santa Branca, contorna aqui até a Dutra e o Meia Lua, é isso? É esse lado da cidade, lá de cá, é isso, presidente? Isso mesmo. Da região central em diante, até a Dutra, até a estrada de Santa Branca e a estrada velha para São José. Tá aí, ó, é para todo mundo entender, e esse pedaço pegando também o Meia Lua, que fica aqui do outro lado da Dutra, onde a nossa audiência é fantástica. Boa sorte, presidente Éder Campos, no trabalho. Obrigado por nos atender. Conte com a Band para prestar serviço para a comunidade. Uma boa sorte para vocês aí do SAAI. Obrigado, querido. Obrigado pelo espaço e a deixar a população ciente que nós estaremos atendendo através do 0800 725 0330 as solicitações de caminhão-pipa, com prioridade às escolas, hospitais, e na medida do possível a gente vai atendendo a toda a população durante o dia também com caminhão-pipa. Repete o 0800 aí, presidente, por favor. 0800 725 0330. Recado dado, presidente. Muito obrigado. Éder Campos, presidente do SAAI de Jacareí, ao vivo conosco aqui no Brasil Urgente Vale, informando e prestando serviço para você de Jacareí. Vamos mudar de assunto agora, falar do trânsito. Vamos nessa, no pique, produção. Trânsito. Motociclista de 42 anos morreu atropelado por uma carreta. A tragédia foi na Dutra, em Lorena. A gente tem imagens. Acidente do quilômetro 54. Segundo o motorista da carreta, a moto parou na pista. Estava sem iluminação e aí não teve jeito. Ele disse que tentou desviar, não conseguiu evitar a batida. O condutor fez teste do bafômetro negativo. O caso agora é investigado pela Polícia Rodoviária e a gente acompanha. E aqui em São José, um susto hoje. Um carro caiu no córrego do Vidoca, na ponte da Estaiada. Põe a imagem aí, produção. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, embaixo da ponte Estaiada. Olha onde ele passou ali, ó. Segundo as informações que nós apuramos, é aqui do lado da Band, do lado do Colinas, né? A caminhonete só tinha o motorista, olha aí, ó. Olha aí. Como é que ele caiu lá, né? Não sei. Nem eu. Será que ele teve um mal súbito? Muito provavelmente, né? As imagens registradas logo após o acidente mostram então a grade destruída, como você viu aí, o carro lá parcialmente na água, sorte que tá baixo o rio, que não chove, né? De acordo com a Polícia Militar, antes da chegada das equipes populares que passavam pelo local, tiraram o motorista do carro e à tarde um guindaste foi acionado para retirar o veículo. Foi por volta de 3 da tarde. Olha lá, tiveram que içar o veículo para tirar ele de lá. Né? Agora as causas do acidente vão ser investigadas. Não foi informado o estado de saúde das vítimas, ou melhor, da vítima, que era o motorista. Então a polícia agora é que vai explicar o que pode ter acontecido, que essa caminhonete caiu no Vidoca. Mais uma da série Vou Morrer e Não Vou Ver Tudo. A caminhonete já foi retirada. 997-63-50-60, o zap do povão na tela. Olha o povão com o balde d'água aí, ó. O Zé Luiz do Califórnia já deixou o bardinho de reserva. Tem que garantir, né, Zé? A Tereza de Jacareí, Nicolino, nós que moramos no Pagador Andrade, graças a Deus é muito difícil, falta água, porque temos poço artesiano. Essa região aí do Pagador é isso mesmo, Tereza. Aí são poços de alta profundidade do SAAI e aí é difícil mesmo, falta água. Só se estoura o cano, né? A Dionéia de Jacareí. Nicoline, boa noite. Essa situação do Lazarento aqui em Jacareí está muito difícil para quem tem que voltar à noite para casa, que o policiamento consiga pegar ele o mais rápido possível. É o que a gente espera. Viu, Dionéia? Obrigado pela audiência. Mais gente com a gente. O Eduardo de Taubaté, o Burve, além de trazer notícias do Vale, interpreta até passagens bíblicas. De fome nós não morre, viu, Eduardo? Obrigado pela audiência aí. O Maurão de Taubaté, Nicolino, obrigado por você explicar o que é Lazarento, que eu não sabia. E muita gente não sabe, Mauro, né? E a gente tá aqui para isso, né? A gente tá aqui para isso também. Obrigado pela audiência. Mas, gente, o Davi de São José dos Campos, Nicolino, assisto o jornal todo dia, excelente. Falei com a Duda ontem na Praça Aldo Pires.
Parabéns para vocês. A Duda estava lá, era a repórter que estava lá rodando no meio do povo e o Davi encontrou com ela e ele curtiu. Daqui a pouco eu vou falar mais da festa de ontem que foi sensacional, Davi. Aniversário de São José. Ó o Coelho aí, ó. Tirou foto comigo, o Coelho aí, ó. Teve lá no Parque Industrial, parabenizou a gente. Camisona do São José, hein, Coelho? Vai, Águia! A Águia tá bonita na Copa Paulista, hein? Obrigado, Coelho. Reginaldo de Tremembé. Olha a lua cheia, Nicolini. Ah, a lua tá linda, Reginaldo. Que bacana. Obrigado pelo registro. Olha aí, o Paulo Sérgio, aqui de São José dos Campos. Boa tarde, Nicolini. Chácara Araújo, Zona Leste. Fim da tarde lindo. Boa, Paulão, obrigado pelo carinho. Ana Paula de Cruzeiro, a lua tá em todo lugar, tá lá em Cruzeiro também, como a Ana também, como em todo lugar, tem gente ligada no Brasil, gente vale. Programa top, obrigado Ana Paula de Cruzeiro. A Vera aqui de São José, olha a lua aparecendo, Nicolini, tá linda. Tá linda, Vera. Obrigado pela audiência. O Lobato de Caraguatatuba. A lua tá em Cruzeiro, a lua tá em São José, a lua tá em Caraguá, né, Lobato? Aí no Caivotas. Ei, bonito, hein, Lobatão? Obrigado, hein? Bonito demais. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui pra Regina, também em Taubaté, com a lua lá do Alto de São Pedro. Obrigado, Regina. Um abraço pra dona Pitica, que tá em Taubaté. Obrigado, dona Pitica, pela audiência. Abraço pro Cristiano e pra Ana, que estão lá em Taubaté também, ligados com a gente. O Cristiano é o nosso eterno presidente da Sete. Um abraço pra ele. Grande Cristiano, Adelírio Ribas, um abração. Sabe tudo de segurança do trabalho, Cristiano, tá ligado na gente aí, ó. Põe a lua aí em algum lugar, tem lua aí, ô produção? Põe a lua, eu quero a imagem da lua. Acha a lua em uma das imagens aí que a gente tem espalhadas pela região. Põe a da Regina, tela cheia, ó. Põe a música da lua aí, Pudim. Aê, eu vou pro intervalo assim, ó. Com a lua e a música da lua. E mente quem diz que a lua é velha. Até já. Cheia, e quando ela roda, minguante meia, depois é lua novamente. Vixe. A Copa acabou, o fim do mês chegou e o dinheiro zerou? O Vale Cap chegou! São mais de 350 mil reais em prêmios. Só no quarto sorteio 200 mil reais e tem mais. No Giro da Sorte, 45 prêmios de R$1.000. No primeiro sorteio 20 mil, no segundo 30 mil, no terceiro 60 mil. E no quarto sorteio 200 mil, isso mesmo, 200 mil reais de uma só vez. Vale Cap, ajude e concorra. Dizem que a alegria do humorista é fazer as pessoas rirem. Com a idade, eu ganhei uma outra alegria, viver com disposição e saúde. Por isso, eu tomo Algicartril, um remédio que sempre me ajudou a cuidar das articulações, melhorando minha mobilidade. Porque viver bem é se movimentar com facilidade e sem dor. Olha, já estou de volta, esse é o Brasil Gente Vale ao vivo aqui na tela da Band até às 6:50 da noite. Agora um caso que chama atenção aqui em São José dos Campos. A Justiça determinou o afastamento de um instrutor esportivo após denúncias de assédio e importunação sexual. Não é uma denúncia só, você viu que eu falei no plural, né? São denúncias desse nojento. Entre as vítimas relatadas no processo, a maioria é adolescente. Ô Douglas, como é que estourou essa história aí, hein? Ele dava aula onde? Cadê o Douglas, hein? Coloca o Douglas aqui. Boa noite, Douglas. Onde que ele dava aula? Que história que é essa? Conta os detalhes pra gente. Boa noite para você, Nicolini. Uma história que foi relatada pelo jornal Folha de São Paulo e a Defensoria Pública de São José dos Campos é quem está relatando esse processo na Justiça. Esse professor de artes marciais, como você perguntou, dava aula em uma academia onde alunos do programa Atleta Cidadão aqui de São José dos Campos faziam aula numa espécie de parceria entre a prefeitura e essa academia, Nicolini. Ao menos
8 pessoas relataram denúncias de importunação sexual ou de assédio sexual na Polícia Civil. A Defensoria Pública assumiu o caso defendendo essas pessoas que relataram esse assédio e essas pessoas então conseguiram medidas protetivas que fizeram com que esse professor, ou melhor, instrutor de artes marciais, fosse então afastado do cargo, Nicolini. De acordo com informações da Defensoria Pública de São José dos Campos, o caso chegou ao órgão após denúncias das vítimas que afirmam ter sofrido importunação sexual durante as atividades nessa academia que é parceira do projeto Atleta Cidadão. De acordo ainda com a Defensoria Pública, os relatos apontam que as condutas eram repetidas e envolviam diferentes alunas, a grande parte menor de idade, Nicolini. As violências, de acordo com a nota enviada pela Defensoria Pública ao jornalismo da Band, caracterizavam toques físicos, olhares lascivos, aproximações indevidas, comentários jocosos que iam sendo praticados com as vítimas. A Justiça, então, determinou o afastamento do instrutor das atividades no dia 10 do mês passado. Depois, em decisão liminar, publicada no dia 21 desse mês agora de julho, manteve o afastamento do profissional das aulas, concedendo uma série de medidas protetivas às vítimas, Nicolini. Pela decisão, a Justiça ainda falou que o instrutor está proibido de se aproximar tanto das vítimas como dos familiares. A Justiça ainda determinou que a academia não poderá impedir que os pais e responsáveis acompanhem as aulas, nem que as atletas utilizem celulares para registrar os vídeos, Nicolini. O jornalismo da Band procurou a Prefeitura de São José dos Campos, que informou que ainda não foi notificado oficialmente desse caso. O projeto Atleta Cidadão, que é um programa muito bacana da Prefeitura de São José dos Campos, que atende, em sua grande maioria, atletas menores de idade que têm o sonho de disputar aí modalidades esportivas em alto rendimento. Então é um projeto que prepara atletas de alto rendimento aqui em São José dos Campos. Após essas denúncias de ao menos 8 pessoas, a Defensoria Pública de São José dos Campos não especificou qual a idade nem a identidade dessas pessoas, apenas informou, de acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que algumas delas eram adolescentes e também mulheres, não dando a identidade de cada vítima para que elas não pudessem ser identificadas. Mas esse caso está sendo investigado agora também pela Justiça, a Vara da Infância e Juventude e a Defensoria Pública, que entrou com esse pedido de afastamento desse instrutor que atuava numa academia de artes marciais que atendia o projeto Atleta Cidadão aqui em São José dos Campos. Nicolene. Nojento. Nojento. E mais do que afastar, eu espero que ele vá parar atrás das grades, Douglas Cruz. O caso segue sendo investigado, ele está solto, né? Ele só foi afastado das atividades, mas com um crime bárbaro desse, com diversas vítimas, ele tem que parar atrás das grades. O processo continua. Como é que está isso, Douglas? Exatamente, Nicolini. O processo também foi enviado até a Delegacia de Defesa da Mulher, que apura o caso. O caso segue em segredo de justiça para não revelar a identidade das vítimas, porém, como uma medida liminar, uma medida protetiva, a justiça conseguiu impedir que esse professor, esse instrutor de artes marciais, se aproximasse das alunas e que essas atletas pudessem continuar tendo aulas nessa academia aqui de São José dos Campos. Enquanto isso, o caso segue sendo investigado, o professor será chamado para prestar depoimento, mas nesse primeiro momento, como uma medida protetiva às vítimas, esse instrutor será afastado das atividades dessa academia que prestava serviços ao projeto Atleta Cidadão aqui em São José dos Campos. Nicolene. Olha, a gente espera que essa investigação vá a fundo e esclareça tudo isso. Ele ainda é acusado, não tem ainda o trânsito julgado do processo para que ele seja criminalizado, mas ele já foi afastado, né? Isso porque o conteúdo probatório de denúncia já levou a esse afastamento e as investigações continuam e tem que continuar até o esclarecimento e a finalização do caso, Douglas. E a gente não se cala, faz parte do nosso projeto A Band Não Se Cala, contra a violência, contra a mulher, né? E aí, vítimas adolescentes, que é ainda pior, né? Que é ainda pior. As pessoas vão atrás, e o Atleta Cidadão é um projeto sensacional que acontece em São José dos Campos, atende milhares de pessoas há dezenas de anos, muito tradicional, e não pode ser queimado por causa de uma pessoa
que desvirtua a situação, pelo menos é o que ele está sendo acusado. Né? Então, aqui todo o apoio ao projeto Atleta Cidadão, que é muito sério aqui em São José, que já revelou um monte de gente boa. E nem todo mundo se torna atleta profissional, mas tem a oportunidade de fazer exercício e ter um treinamento digno. Agora, não pode ter laranja podre no meio, é preciso esclarecer e nós vamos cobrar aqui. Obrigado, Douglas, pelas informações. Ótima tarde para você. Aliás, falando do Band Não Se Cala, coloca aqui na tela para mim. O Band Não Se Cala. A Band não se cala. Tá aí, ó. Coloca de novo a vinheta aí para mim. A Band não se cala. A voz da Adriana Araújo, que é embaixadora da campanha A Band Não Se Cala, ela que é apresentadora do Jornal da Band, que começa daqui a pouquinho às 7h20. Mais de 300 mil processos de violência contra a mulher prescreveram nos últimos 5 anos. Prescreveram! Não deu em nada! A lentidão da justiça permite que milhares de agressores, infelizmente, fiquem impunes. 22 anos de impunidade. Marielle foi vítima de agressões e ameaças do ex-marido logo depois que se casou. Ela quase foi morta em um dos episódios de violência. Marielle denunciou o agressor e, por conta das ameaças que sofreu, precisou deixar a cidade de Juazeiro do Norte, no interior do Ceará, onde morava. Foram 3 processos contra o ex-marido. Todos eles prescreveram na justiça. Violência psicológica, depois a verbal, e progressivamente vai piorando, né? Então a violência física, a violência sexual, patrimonial, em níveis cada vez mais graves. Como eram 3 crimes, ele foi prescrevendo um de cada vez, que eles tinham, porque cada crime tinha prazo de prescrição diferente. O homem que tentou matar Marielle continua solto e segue um duelo contra a ex-mulher nos tribunais, pedindo à justiça a redução de pensão que é obrigada a pagar ao filho. Marielle é uma entre as milhares de mulheres vítimas não só de homens violentos, mas também de uma justiça ineficiente. Mais de 300 mil processos judiciais de violência contra a mulher prescreveram entre 2020 e 2025 no Brasil. 1 em cada 4 casos foram arquivados após a perda do prazo legal para o julgamento. Com isso, os agressores ficaram sem punição. São processos que simplesmente foram extintos pela lentidão do judiciário brasileiro. Seja porque o caso não foi julgado dentro do prazo ou porque houve demora na execução da sentença. Os dados dos tribunais de justiça do país colocam Minas Gerais à frente nesse ranking, com mais de 77 mil processos prescritos. É mais do que o dobro do estado de São Paulo, que aparece em segundo lugar. Na sequência estão Bahia, Paraná e Mato Grosso. Lá, em 38% dos casos, os agressores chegaram a ser condenados, mas não foram presos no prazo de 2 anos. E o crime prescreveu. A prescrição é uma frustração para essas vítimas. É um sentimento de que o Estado não se importou com o processo dela em tempo hábil. E a justiça que tarda, ela é uma justiça falha. Para a advogada, o judiciário precisa dar respostas mais rápidas. Mas a solução do problema também passa pelo investimento em outros setores. Ampliando o número de agentes públicos em todas as esferas, na segurança pública, no judiciário. É preciso que haja mais agentes disponíveis para essa investigação e para essa persecução penal. Olha, a Band Não Se Cala, a campanha da Band que movimenta todo o Brasil. E logo mais, no Band Cidade, segunda edição, você vai ter uma reportagem que fala sobre um caso de injúria racial sofrida por um motorista de aplicativo em Taubaté. Você não pode perder, hein? Essa história é sensacional. De acordo com o motorista, um dos passageiros teria feito comentários com tons pejorativos sobre uma música que estava tocando no rádio. Você vai ver os detalhes já já. Olha aí, ó. Ele colocou o pessoal para fora do carro. A reportagem você vai ver já já no Band Cidade, segunda edição. Mais uma sensacional do time de jornalismo da Band. Não perca! Começa daqui a pouquinho, às 6:50 da noite. Zap do Povo na tela! A Maria das Graças, Nicolino, estou assistindo aqui no sul de Minas, em Cruz Vera. Sabe o que é a Cruz Vera, Alisson? Também não sei não, é só pra você saber, hein? Mas já gostei, ó.
A Maria das Graças e o esposo Jair estão lá acompanhando a gente no celular. Ó, a igrejinha. Oh, coisa boa, hein? Aproveita aí, pessoal. Obrigado pela audiência. A Rose está em São Sebastião também. A Lua está em todos os lugares, né, Rose? Obrigado pelo registro aí na Praia da Enseada. A Ana Miguel de Ubatuba aqui em Camburi. Tá muito linda a Lua. Deus seja louvado. Camburi, Ubatuba. Obrigado pelo carinho da audiência. A Patrícia está em Aparecida. Assisto você todos os dias e a Lua realmente está maravilhosa. Que bacana, Patrícia. Obrigado pela audiência. São José dos Campos na tela, com a sua ponte estaiada, os seus prédios piscantes. É a nossa imagem aqui do Colina Shopping, mostrando a cidade de cima. 6h39, terça-feira, com cara de segunda para muita gente. Eu vou pro intervalinho e volto já. Relaxa, a DM resolve. A gente tem crédito para você comprar um novo e conquistar o celular dos seus sonhos. Peça já seu cartão DM Visa. Quer uma dica de economia? Leva as ofertas lá sair com você. Vale para o seu comércio e para a sua casa. Aqui, todo mundo leva muita qualidade e preço baixo. E vale completar o estoque ou a dispensa. Aqui, seu dinheiro vale mais. Leva o açaí com você. Neste inverno, a Band Vale chega a Campos do Jordão para deixar a estação ainda mais especial. Venha conhecer o Espaço Band Inverno, na Praça do Capivari, em Campos do Jordão. Um ponto de encontro com experiências, conteúdo e ativações especiais. Band Inverno, a estação mais charmosa do ano, começa aqui. Oferecimento, Café Três Corações. Antes de tudo, siga o coração. Tô de volta ao vivo aqui na tela da Band. E olha, eu queria agora voltar a falar do programa que a gente fez ontem. Você conferiu ao vivo o nosso Brasil Gente Vale. Eu estava na Praça Aldo Pires, lá no Parque Industrial. Foi a segunda edição do Festival Boa Vista e agora ele é Festival Band Boa Vista, né? É sensacional, foi um evento para toda a família. Um sucesso, milhares de pessoas passaram pela praça, número superior a 15 mil pessoas. E agora a gente trouxe um resumo do que aconteceu por lá. Era aniversário de São José dos Campos e a festa foi bonita, veja. Segunda-feira, céu azul e praça lotada. O cenário até podia lembrar um domingo, mas o movimento tem motivo. O feriado de aniversário de São José dos Campos, celebrado com muita música, gastronomia e programação para toda a família no Festival Band da Boa Vista. Um evento para ter um momento com a família, um momento muito bom com a família, isso é demais, é especial. Tudo está excelente, comida e a música de primeira qualidade. Bem legal, deveria fazer mais. A programação musical da segunda edição do Festival Band da Boa Vista reúne 12 horas de programação, com apresentações que passeiam pela música erudita, popular, rock e blues. Tudo para comemorar o aniversário de São José. Mas a festa ficou ainda maior com a comemoração dos 49 anos da Estéreo Vale FM e a transmissão dos programas da TV Band Vale direto da praça. E a Band Vale veio com tudo, né? A gente veio com as 3 rádios para cá, todos os programas feitos daqui. Essa aproximação com o público, orquestra, música popular brasileira, teve rock, então tem de tudo para a família de todos os gostos e bem a cara da Estéreo Vale e da Band Vale. Gente, o evento foi sensacional, foi maravilhoso, né? Muita música boa, de qualidade, milhares de pessoas lá, que gostoso, foi bonito demais, né? Muitos shows bacanas que a gente está mostrando aí para você que está assistindo a Band. Quem teve lá, muita gente teve lá, obrigado pelo carinho de muita gente que teve lá ontem com a gente. Esse é o Peleco, que fez um show do Cazuza espetacular. Depois teve o meu querido Zeg, o Zeg Muricy, fez um show do Elton John.
espetacular também, ele que toca piano, já já eu vou mostrar aqui no Brasil Urgente Vale. Agora põe mensagem do povo, o povo que manda zap, a lua tomou conta do nosso zap. Olha aí a Fátima de Potim, a lua cheia aqui em Potim, Nicolini, é a estrada da casa dos famosos, mora na estrada da T1. Boa, Fátima! Obrigado pela audiência. O Edmilson de Igaratá, a lua aqui na nossa querida Igaratá, ela está em todo lugar, Edmilson. Obrigado pela audiência em Igaratá. O Iaçu está em Pindamonhangaba, no Goiabal. E a lua está por lá também, a lua está em todo lugar, tá bonita demais. Obrigado, Iaçu. O Donizete Batista registrou no bairro da Serrinha, Chácara Dois Irmãos. O Donizete e a Kênia estão ligados. O Donizete lá no bairro da Serrinha. Coisa boa, obrigado pela audiência aí no bairro da Serrinha, aqui em São José dos Campos, galera ligada na gente. Eu vou pro intervalinho comercial com imagens de Ilhabela, Litoral Norte. Olha a nossa câmera mostrando o canal de São Sebastião, o Morro do Dom. Olha que bonito o Litoral Norte. 22 graus no Litoral Norte. Já já eu tenho mais mensagens no Zap. Vai participando conosco, eu volto em instante. Com a Selva Zeladoria, a sua tranquilidade é garantida. A Selva tem mais de 20 anos de referência regional em zeladoria e mais de 2.850 clientes atendidos. Portaria remota, 24 horas, equipamentos de última geração, zeladoria patrimonial, portaria presencial, monitoramento 24 horas, cobertura de eventos. E com o aplicativo Selva Zeladoria, você tem sua casa na palma da mão. Selva Zeladoria, a força de quem protege. Chegou a Raiada Universo. É a oportunidade para sair de Honda Zero. Tem CG 160 Fan com entrada e parcelas de R$ 635. NXR 160 Bros com entrada e parcelas de R$ 706. Honda ADV 160 com entrada e parcelas de R$ 863. Condições especiais para quem quer acelerar de Honda. Escaneie o QR Code e fale com nossa equipe. No Vale Litoral é simples. É Honda. Vai de Universo. Toda terça eu vou encarar desafios reais. Corpo, mente, rotina, disciplina. Porque depois dos 40 a gente entende que não dá mais pra adiar a própria saúde. Mas também descobre algo poderoso. São as pequenas mudanças que transformam tudo. Um copo de água a mais, um treino mesmo sem vontade, uma noite melhor de sono. Toda terça-feira no ritmo delas no Bora Vale. Oferecimento Iságua. Sinergia perfeita para a sua hidratação. Tô de volta ao vivo, já já o Otávio Baldin está se preparando aqui já para o Band Cidade. Antes, coloca mais imagens da festa de ontem, da Praça Aldo Pires. Tá aí a orquestra da FAM, junto com o Zeg Muricy, que tocou Elton John, e o Zeg estava traiado de Elton John. O Zeg é sensacional, a orquestra foi maravilhosa. Gente, foi um fechamento com chave de ouro, o povo não arredou o pé da Praça Aldo Pires, a Praça da Rui Catu, perto do Poliesportivo do Parque Industrial. Foi sensacional. Olha o Zeg, botou ó, o ocrão, a perucona de Elton John. O Zeg tava elegante, hein? Que beleza. E a orquestra foi maravilhosa. O maestro que esteve falando com a gente ontem também nos nossos jornais. Foi sensacional. Olha, parabéns à FAM, né? Parceira nesse projeto, que realizou esse projeto. A Band abraçou, mostrou tudo, foi legal demais. E tudo para parabenizar São José e o povo de São José, que merece música de qualidade, que merece um som de qualidade como a gente teve ontem lá na Praça Aldo Pires. Um abraço para o Marcelão. Vou trazer o Marcelão da FAM aqui para falar desse evento espetacular. E olha, ano que vem vai ter mais. Você da Zona Sul de São José pode esperar. Essa parceria vai dar muito fruto ainda. Parabéns ao pessoal que fez esse grande evento, fechou com esse show maravilhoso da orquestra, com o Zeg tocando Elton John. Põe mais mensagem do povo aí, o Zap do Povão, 997-63-5060. O Fábio Júnior, que não é o cantor, mas tá em Tremembé com a Lua. Tem a música da Lua do Fábio Júnior também, né? Tinha aquela do Cassiano, A Lua e Eu, é boa também, hein? Que beleza. A Ana Sembranelli, A Lua no Perequê Sul, tá aí lá no Litoral Norte.
Registro da Ana na praia. Obrigado, Ana, pela audiência. O Roberto tá em Cruzeiro. Ó, Roberto fez um clique chique. Dá pra ver até os furinhos do queijo suíço da Lua lá em Cruzeiro. Obrigado, Roberto, pela audiência. A Mari em Jacareí. Boa noite, Nicolini. Realmente a Lua resolveu presentear a todos hoje. Tô aqui no Parque Imperial em Jacareí. Obrigado a galera do Parque Imperial que tá sempre com a gente. E para fechar, a Fernanda Lopes mostrando a Lua em São Sebastião com a vista para o canal de São Sebastião. Fez esse registro maravilhoso da Lua que ela nasce atrás ali de Ilhabela, né? Atrás de Ilhabela. O sol se põe no continente, a Lua nasce atrás de Ilhabela. A gente vê o canal aí de São Sebastião, Ilhabela e a Lua nascendo. Com essa bela imagem eu termino o nosso Brasil Urgente Vale desta terça-feira, prometendo voltar amanhã ao vivo, quarta-feira aqui no estúdio, quinta-feira eu vou estar lá em Campos do Jordão, na Praça do Capivari. De qualquer maneira, agora você tem ele, nosso Lorde elegantíssimo, Otávio Baldin, para mais um Band Cidade, segunda edição. Bom jornal, Otávio.